Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma programação do Today Toronto e de Manuel Alexandre. Hoje, dia 8 de julho, já estamos finalmente no verão. O bom tempo já chegou aqui ao Canadá, graças a Deus, e é isto que hoje vamos falar também. Ora bem, primeiramente, hoje vamos ter aqui uns assuntos importantes para ler e de uma forma tal que por vezes me deixa uma pessoa a pensar. Ahm, Vamos falar um bocadinho de política canadiana. Vamos falar também umas notícias que saíram do jornal do Correio de Unhais. Onde é que fica Unhais? Unhais da Serra fica na Beira Baixa, Conselho de Aquidente, Distrito de Castelo Branco. Tem um jornal semanalmente que é uma... Eu adoro ler o jornal, ainda hoje. O jornal chegou hoje e acabei de ler o jornal e as notícias lá. É daquelas notícias que a gente conhece as pessoas, quem escreve, e gosta de ler, e o que se passa ali à volta das nossas pequenas vilas e aldeias. De maneira que, parabéns ao Correio de Unhais. E falando do Correio de Unhais, é importante nós às vezes darmos valor às pessoas nas quais têm influência e dão tanto ou quanto nome à Vila de Unhais da Serra. Iremos depois falar, eu irei desenvolver este assunto daqui a uns minutos. Iremos falar depois daqui notícias do Canadá, onde está o crime a aumentar. Ontem fui entrevistado pela Lídia Ferreira, trabalha no Omni News e também no China, entrevistada por ela para falar quais são as partes importantes de Brampton, o que é necessário que o Presidente da Câmara e os vereadores se concentrem. E uma delas foi o crime. Iremos falar de um crime cometido também por uma pessoa da Ásia. Iremos falar depois com as desgraças que está a acontecer aqui no Canadá, economicamente, meus amigos, acreditem ou não, e também a presença do nosso Primeiro-Ministro no LGBTQ, na Parada do Orgulho, que foi é uma tristeza. Reparem, não é a parada em si que é a tristeza. Eles podem fazer e ninguém discorda com eles. Da maneira como se apresentam publicamente, praticamente nus, isto está errado. E ainda por cima iremos dar aqui uma fotografia depois na segunda parte, onde entra o nosso Primeiro-Ministro a dar um abraço ao homem praticamente nu. Meus amigos, isto está errado. E iremos desenvolver mais outros assuntos. Entretanto, meus amigos, agora vamos fazer um pequeno intervalo, uma pequena intermissão, e depois voltaremos para desenvolver estes assuntos, está bem? E também iremos à entrevista com uma senhora que está a concorrer para os bairros 1 e 5, a Tracy Pepe, que vê, portanto, as diferenças que há e o que é necessário aos olhos dela, que está a concorrer para estes dois bairros, a importância que é necessária, portanto, alterar ali naquela Câmara de Brampton. Esta Câmara, portanto, aqui no centro da cidade de Brampton, tem à volta de 750 mil habitantes. Eles registados só têm 650 mil e pouco, mas eu acredito que sejam para cima de 750 mil. Mas iremos falar com ela assuntos importantes que há pouco que ela me teve a mencionar, que vocês às vezes nem pensam nisso. E também eu não, já lhes digo uma coisa. De maneira que vamos a um pequeno comercial, meus amigos, voltamos já daqui a um minuto. Tchau. I just started my training, and I am Liuna.
Ora bem, estávamos a dizer há pouco que gostei de ler o jornal de Unhais da Serra, chamado O Correio, de Unhais. Gostei de ler o artigo escrito pelo António Santos Duarte, o mais conhecido António Belmiro, acerca do seu irmão José Bernardino Duarte, um talento extraordinário e uma personalidade fantástica que aquele homem tinha. Portanto, ainda é primo meu, segunda ou terceira geração, mas ainda são primos nossos, pois a família deles era muito chegada aos meus avós também, de maneira que tenho muita consideração por eles. E, aliás, é uma família bastante grande, todos eles com talentos extraordinários. Já os pais deles era a mesma coisa, excelentes criaturas, excelentes, casal excelente e que, portanto, respeitava toda a gente. E nota-se nos filhos. O José Bernardino, portanto, foi professor, nós já lemos aqui a biografia dele há 2 semanas, e hoje vamos ler aqui um artigo, portanto, que saiu no Correio de Unhais, que diz assim: Clube de Leitura da Universidade da Beira Interior. O Clube de Leitura da UBI, 2 pares e meio de asas é chamado, encerrou as atividades deste ano letivo no passado dia 18 de junho, no auditório da Biblioteca, centrado no mote A Leitura de Diálogo, Autor e Leitor. O encontro contou com a dinamização especial de Teresa Duarte Reis e promoveu uma enriquecedora partilha em torno dos livros. Durante a sessão, a leitura em voz alta de vários excertos de António Lobo Antunes, de José Tolentino Mendonça e Mia Couto permitiu analisar a escrita de cada um destes autores, estabelecer comparações entre as respectivas obras, debater as suas linhas de pensamento, integrando sempre opiniões do público presente. Fica aqui um agradecimento muito especial à Teresa Duarte Reis pela excelente forma como conduziu a sua atividade. A Teresa Duarte Reis já teve várias vezes e um dia destes temos que a convidar novamente para estar aqui presente no nosso programa. É uma senhora, portanto, olha, ela casou com um senhor do Casteleiro. E eu casei com uma senhora do Casteleiro. Ela é de Unhais da Serra, eu sou de Unhais. Portanto, ambos fomos a casar ao Casteleiro. Ela casou com o senhor Reis, do Casteleiro também, e eu casei com a Delfina Alexandre, do Casteleiro também. E esta senhora, portanto, a Teresa Duarte Reis é escritora, é poetisa. Eu tenho vários livros que ela me ofereceu para ler e realmente gostei de ler os livros. Contos da minha avó, ah, passagens, passagens, portanto, que nos diz qualquer coisa a todos nós. Eu, por exemplo, agora aprecio o facto daqueles livros que ela escreveu ainda mais. Porque eu agora sou avô. E quando levo as crianças para a casa da praia, há sempre aquela parte das aranhinhas muito pequeninitas que por vezes elas ficam assustadas. Mas há qualquer coisa ali nos livros da Teresa Duarte Reis que realmente inspira nós a continuar a ler e não parar. De maneira que, Teresa Duarte Reis, parabéns, sempre ativa, esse é que a gente gosta. E obrigado também ao teu irmão, António Santos Duarte, por escrever o artigo excelente acerca do irmão dele e a toda a vossa família também, parabéns. Também para o Unhais da Serra, alô, Júlio, obras, portanto, bodas de ouro matrimoniais. O Júlio Alberto Pinto Barata e Luísa Fernanda Alexandre Quintela, naturais de Unhais da Serra, casaram a 29 de maio de 1976 na Igreja Matriz de Unhais da Serra. Fruto da relação deste amor nasceram 2 filhos, a Berta e o David. Para comemorar as boas de ouro, o simpático casal promoveu 2 festas, uma no próprio dia 29 de maio, em que faziam 50 anos de casado. Participou a família mais chegada, enquanto se realizou no dia seguinte. Já reuniram 30 pessoas à mesa do restaurante da região. Os 50 anos casados, comemorados com uma festa bonita. Parabéns, minha prima Luísa também e o meu primo Júlio. Parabéns, 50 anos, que Deus vos dê mais 50 anos, ok? Já chega a mais 50 anos, ok? Pronto. E agora, ainda falando da nossa zona de Unhais da Serra, porque é assim, durante as eleições,
Os presidentes da Câmara vão a todos os lados, vão e prometem e dizem e coisas que às vezes, portanto, nunca chegam a completar. Aqui Unhais da Serra, que eu me lembro, já está, portanto, há vários anos e promessas de vários presidentes da Junta de Freguesia que iriam finalmente encerrar ou concluir o contorno das obras que há à volta de 1,5 km, na qual vai de Unhais da Serra para a Serra da Estrela, dá acesso a Santo António. De maneira que ali, de Unhais para cima, corta-se à volta de 1 hora quase de caminho de Unhais, em vez de ter que vir à Covilhã e subir a serra. E ali dava origem, portanto, a mais turismo. Aquela zona portanto, tem ali central elétrica, tem centrais elétricas, tem lagoas lindíssimas. E ali há uma zona que fica no Covão, chamada Covão da Alforfa. Uma zona lindíssima, que valia a pena que Presidente da Câmara, o Sr. Vítor, Presidente da Câmara da cidade da Covilhã, o Sr. Vítor, que visitasse Unhais da Serra e que fizesse aquilo que já prometeu há muito tempo. Concluir a obra, que é à volta de 1,8 km, para que haja acesso imediato de Unhais da Serra à Serra da Estrela. Qual é o problema? 1,8 km. É devido ao ambiente. Não, já fizeram até ali, já fizeram vários quilómetros, porque não acabaram o torno daquela zona. É só mais 1,8 km. Eu vou lá de vez em quando, adoro subir aquela parte, mas realmente está ali uma zona que não está acabada e que é perigoso uma pessoa conduzir lá. De maneira que o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vítor, vá a Unhais da Serra, ouça o que o Presidente da Junta de Freguesia e o pessoal de Unhais da Serra têm para dizer. E há um artigo que escreveram, portanto, no jornal de Unhais da Serra, que diz assim: 2 pesos e 2 medidas na Serra da Estrela. Para construir o miradouro do Covão, a Câmara da Covilhã teve 239 mil euros e muita vontade política. Ali, pelos vistos, o ambiente ficou perfeitamente salvaguardado pelo betão e pelo ferro enfiados na rocha protegida. Enfiados na rocha protegida. Vamos lá ver se apanho aqui o resto. Na rocha protegida. Vamos lá ver se apanho aqui o resto. Vamos lá ver. Diz assim, perfeitamente protegida. Como eu disse, fala-se, portanto, na reabilitar 1800 metros na EM 509 em Unhais à Torre. Vai desenvolver, como mencionaram no artigo, vai desenvolver o turismo, vai desenvolver, portanto, a acessibilidade à Serra da Estrela. E se houve realmente dinheiro e se não estiveram preocupados com o ambiente quando fizeram este mirador, porque é que agora não estão preocupados com o ambiente? Quase a 2000 metros de altura, de altitude. É lindíssimo, vale a pena acabar aquele trajeto. E o Sr. Presidente da Câmara da Covilhã, Sr. Vítor, por favor, faça e ouça o que a Junta de Freguesia de Unhais da Serra está a pedir e o que os habitantes e o que o nosso António Santos Duarte também não se esquece de mencionar e de escrever e relembrar os políticos. Parabéns, Unhais, a ver se conseguem, portanto, fazer alguma coisa e dão aqui, assina e partilha a petição para exigir prioridade para este lado da Serra. É https petiçãopublica.com /pi igual, o sinal igual, PT 131668. Está no Jornal de Unhais da Serra. Como você há de, portanto, assinar e partilhar, fazer parte, portanto, desta parte, para que aquele troço entre Unhais da Serra e a Serra da Estrela, a parte de Nave Santo António, seja completo o mais rápido possível. Já andam a falar isto há anos. A sério? Não há ninguém que ali na Câmara que saiba ver e dar ouvidos a Unhais da Serra? Meus amigos, isto é parte, quando se fazem as promessas durante as eleições, que não se compreendem como é que eles chegam a esta posição. Aqui está, portanto, dá para a nossa zona, Unhais da Serra, Covilhã. Aqui está a nossa passagem agora, aqui. Vamos aqui passar ao Canadá. Aqui ontem, por acaso, na entrevista com a Lídia Ferreira para a Omni News,
falámos sobre as partes importantes e um deles era o crime. Há pessoas que vêm para cá, meus amigos, que não se conseguem adaptar ao sistema e pensam que hão de dominar as esposas como dominam lá no. E tratarem as esposas como tratam as esposas, muitos deles, lá no país deles, na Índia. E então este homem estava cá uma semana atrás, matou a esposa, diz assim, apenas 6 dias após desembarcar no Canadá, ele esfaqueou brutalmente a sua esposa, com quem era casado já há 20 anos até à morte. Agora ele foi condenado por homicídio em segundo grau pela morte de Balbinda Kaur, de 41 anos, no seu apartamento na British Columbia, ou Colômbia Britânica. Normalmente estes casos são pequenas tragédias familiares, mas devido a uma avalanche de criminosos estrangeiros que chegam a esta terra Canadá, a história se destaca ainda mais. E por isso trouxe aqui a vocês para ler, dizer que estas pessoas da Índia, não é são todos, mas isto é uma pequena percentagem deles, têm que respeitar o ser humano, têm que respeitar a esposa, que afinal de contas, além da esposa, também é a mãe dos filhos deles. Com uma lista de outros vilões, Singh, agora com 53 anos, parece ter acreditado que possa sair impune de qualquer coisa do Canadá. Estavam à espera que realmente não acontecesse nada a ele, mas não. Ele agora vai ir a tribunal e vai pagar por aquilo que fez. E vai ter que aprender, tem que respeitar toda a gente. Uma parte que eu achei interessante diz assim, eu vou ler em português e em inglês. No Canadá, a gente tem apreciado isto ao longo destes 3 anos atrás. No Canadá, você pode queimar uma bandeira canadiana que não tem problemas. Podem atacar pessoas nas ruas que não têm problemas. Andar nu na parada dos LGBTQ, ou seja, a parada do orgulho, ou Pride Parade, como queiram, andar praticamente nus, não há problema. Cantar em apoio ao terrorismo, não há problema. Mas não pode postar nas redes sociais algo que não faça parte da agenda do governo liberal federal. Eu vou ler em inglês e depois vou fazer um comentário sobre isto aqui, porque isto realmente deixa uma pessoa a falar e a pensar. Diz assim, in Canada, you can burn a Canadian flag, attack people in the street, be naked in Pride Parade, chant to support terrorism, but you cannot post on social media something that is not part of the government's agenda. My dear, meus amigos, o que isto quer dizer é o seguinte, desde 2022, ataque a Israel, onde aquelas pessoas todas foram mortas, 1.200, mais 250, portanto, que foram raptadas, é triste. Desde aí, o antissemitismo tem sido verídico. Os membros, seja o nosso primeiro-ministro desta província, seja o primeiro-ministro do Canadá, seja a presidenta da Câmara de Toronto, Olivia Chow, seja da parte da polícia também, ninguém se pronunciou contra o terrorismo, incluindo a nossa ministra dos Negócios Estrangeiros, Melanie Joly, nas Nações Unidas, onde ela criticou, incluindo o António Guterres, ao dia a seguir criticou quando Israel atacou imediatamente o Hamas na Palestina. Imediatamente o António Guterres, em vez de primeiro de dizer que foi errado o que aconteceu aos israelitas, não, pôs-se a dizer que o Israel não tem direito de ir a atacar a Palestina. Israel não foi a atacar a Palestina. Israel foi atacar o Hamas, que estavam na Palestina, que já tinham para cima de 500 quilómetros subterrâneos para chegar a Israel para tentarem destruir Israel. Meus amigos, o antissemitismo está verídico aqui no Canadá. Consta-se que há 700 soldados, portanto 700 pessoas pertencem ao RGC, que é ao Iraque, ao Irão, portanto à polícia do Irão, que por vezes fazem mal a pessoas. O antissemitismo está verídico aqui no Canadá, nas demonstrações que eles fizeram, onde pararam tráfegos, verídico nos acampamentos que eles fizeram nas universidades. Isto, portanto, como não houve ação nenhuma, nem do nosso primeiro-ministro também, nem do nosso primeiro aqui da província, eles fizeram o que quiseram e queimaram bandeiras canadianas e tudo. De maneira que
E isto, meus amigos, são situações em que realmente não deviam acontecer num país do Canadá, um país ah, tão diversificado. A semana passada falámos nas diversificações, o que deixa uma pessoa a pensar se realmente é verdade. A diversificação na imigração é muito importante. Nós, nos últimos 5 anos, meus amigos, vieram para aqui 5.600 indianos da Índia. É uma desgraça. Isto já não é diversificação, meus amigos. Nos últimos 10 anos vieram 1 milhão e pouco de indianos para o Canadá. Isto já não é diversificação. Foi demasiado. E o nosso primeiro-ministro, aquele Fosquinhas, o Justin Trudeau, aquela lesma, que ele foi um lesma, que o pior que aconteceu aqui no Canadá, anda agora pelas mídias, pelo mundo inteiro, a fazer-se com uma atora alemã, uma atora americana, coitada, poucos vistos tem também. Tem uma voz linda, mais nada. Isto, meus amigos, são pessoas que deixam fracassos na história do Canadá. E quando há tempo de eleições, as pessoas parece que esquecem-se da pobreza que há, esquecem do mal que foi feito, esquecem-se dos projetos que nunca se tiveram, portanto, nunca tiveram evolução, nunca realmente começaram a ter início. É o que prejudica uma nação, é quem está à frente. E depois queriam fazer, eu vou falar um pouco mais acerca disto aí mais para a frente, mas entretanto, meus amigos, só para vocês, falei aqui, portanto, na parte do LGBTQ, vou mostrar aqui uma fotografia que aí, portanto, o Johan vai pôr melhor aí na câmara. Realmente não sei se conseguem fazer o zoom up. Isto foi uma foto tirada durante o parade, a Gay Parade. Gay Parade. This Gay Parade was taken. O nosso primeiro-ministro a abraçar um homem praticamente nu. O nosso primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, que ele vá, portanto, faça parte, ou que ele vá, ou seja simpatizante do LGBTQ, ninguém se interessa. Mas agora, abraçar uma pessoa praticamente nu, não era para dizer a ele, ao menos veste um pouco. As pessoas reclamam-nos. No social media aqui no Canadá, está aí por todo o lado, todas as pessoas a reclamar. É isto que nós queremos no Canadá? É isto que nós queremos que as nossas crianças vejam? E coitados dos pais que não têm juízo nenhum quando vão ver a Gay Parade. Não têm juízo nenhum. Se tivessem juízo, não iam ver. E falando do Mark Carney, meus amigos, a semana passada falámos no resgate que ele prometeu aos milionários em Vancouver, porque têm 2.200 apartamentos que não foram vendidos por causa do preço é altíssimo. E ele disse que ia resgatar os contratores para que realmente nunca parassem de fazer edifícios. Espera aí. Se não conseguem vender é porque há alguma razão. É porque são caríssimos. Então que deixem o mercado estabelecer o preço dos apartamentos. Só. E então o que é que acontece? O primeiro-ministro Mark Carney, aparentemente e alegadamente, e eu vou dizer alegadamente, o Brookfield comprou várias unidades 2 ou 3 semanas antes deles fazer este anúncio. Meus amigos, isto é alegadamente. Não pude confirmar até ao último ponto, até ao último minuto, mas alegadamente o Brookfield Corporation já tinha comprado várias unidades e depois então, passado 2 semanas, o Mark Carney, que foi o CEO do Brookfield, compreendo que ele foi o CEO do Brookfield, ele já não é agora, mas ainda está a ter uma grande influência. Meus amigos, isto é perigoso para o Canadá. Isto é perigoso para uma nação. Eu vou aqui ler e outra parte também. Está a tentar tudo por tudo para que tenha a maioria dos deputados, dos membros do Parlamento. E já tem. Anteontem ofereceu trabalho
há também um membro do Parlamento Conservador, elegeu, ou apontou, melhor dizendo, para senador. O senador é um trabalho para a vida, não tem que se preocupar, não fazem nada, meus amigos. Aquilo é uma camada de parasitas ali. O Senado havia de acabar imediatamente e fechar. Poupavam bilhões de dólares ao fim do ano. É uma camada que ali está, onde a maioria são todos liberais, onde a maioria destroem o Canadá, onde a maioria deles não deviam fazer parte da democracia chamada aqui no Canadá, meus amigos. Estamos num sistema liberalismo que nunca devia existir e que realmente devia de acabar o mais rápido possível. E então, eu vou aqui a ler que diz assim: os liberais abusaram da sua maioria roubada para encerrar qualquer investigação sobre a corrupção dos condomínios. Só eles votaram para que ninguém tenha a possibilidade de ir a ver se há corrupção ou não naqueles edifícios. Nos 2.200 apartamentos, nos 3,2 bilhões de dólares que ele vai a dar aos construtores. E a oposição, não, temos que ver se realmente há corrupção ali ou não. Só que há corrupção, meus amigos. Ali cheira a qualquer coisa. Se 2 semanas antes o Brookfield comprou várias unidades, ali cheira a qualquer coisa, não acham? Para mim, eu acho que sim. Isto significa, ainda mais, continuando, que não há deputados liberais que não concordem com Mark Carney, dando dinheiro dos impostos aos seus amigos ricos. De certeza que não há. Quando você elege que aqueles que não têm vergonha, não se pode surpreender quando eles agem de uma forma vergonhosamente corrupta. A Brookfield se tornou coproprietária de dezenas de condomínios indesejados 15 dias antes de Mark Carney anunciar o seu plano de dar a eles 3,2 bilhões de dólares do meu dinheiro, é 1,6, e do dinheiro do pessoal da Colômbia Britânica, outro igual, 1,6 bilhões. Dos contribuintes canadianos. Acha que isto é coincidência? Não é coincidência, amigo. Está aqui qualquer coisa que não cheira bem. Meus amigos, eu não quero alargar muito mais, pois que tínhamos muito mais para falar e o nosso primeiro-ministro, no dia 1 de julho, levaram o Canadá levou uma taxa 73,6 da China nos produtos da ervilha, que são, portanto, produtos agricultores da parte da província de Saskatchewan, levam uma tarifa altíssima. Melanie Joly, ministro dos Negócios Estrangeiros, esteve lá uma semana atrás, lá a pensar que ia fazer grande coisa, meus amigos. Liberais não sabem liderar, não sabem negociar. Isto é realidade autêntica, não é o Manuel Alexandre a dizer, isto é o que está a acontecer, por isso é que não temos negociações com a América, temos um primeiro-ministro que vai dar de vez em quando assim uma piadinha ao Donald J. Trump, o que eu preferia que estivesse calado. E que o primeiro da província, que há 2 semanas foi aos Estados Unidos da América, aonde ninguém lhe passou cartão, e se ele quisesse fazer as pazes com a América, meus amigos, aqui está o ponto que eu lhes vou dizer. Sabe como era? Era pôr novamente o rum, pôr novamente as bebidas que ele mandou tirar, portanto, dos liquor stores, pôr novamente nas prateleiras e deixar que aquele produto seja vendido e deixar que seja o canadiano, portanto, a regular, a comprar o produto ou não americano. O nosso primeiro daqui da província, o Doug Ford, atua muito mal, assim a popularidade dele está a decrescer. Infelizmente ele é conservador, mas está a atuar como um liberal. E agora foi para este fim de semana, foi para a província de Alberta, ele a dizer que quer, portanto, a tubagem, o oleoduto entre Alberta e o Ontário. Acho muito bem, todos nós queremos, mas nem sequer havia ninguém do governo federal, não há ninguém ali presente que possa realmente ter força para que algo seja feito. Ele foi para ali para ver se conseguia arranjar amizade portanto, do pessoal da Alberta, que em geral, a maioria são conservadores, para que ele depois possa concorrer para o Partido Conservador. Vai ser uma desgraça também, porque ele não gosta muito do Pierre Poilievre, e o Doug Ford, o homem que eu ajudei também nas eleições, mas o meu apoio já não tem mais, meus amigos, porque está a fazer muita coligação com o Partido Liberal, seja com Mark Carney ou seja com
com o atual primeiro-ministro Trudeau. Meus amigos, há pouco anunciei que iríamos a ter entrevista com a Tracy Pepp. Vamos a um pequeno comercial e depois iremos à conversa com a Tracy Pepp. Até já, meus amigos. We built the past, we build the present, and we will build the future. From the ground up, through dedication, strength, and pride, we are the hands that shape our communities and power our cities forward. At the LiUNA Local 183 Headquarters and Training Center, the future of the industry is built every single day. Behind every project is the strength of skilled union workers, where every generation is trained to lead the future of the industry. LiUNA Local 183. Feel the power. This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and LiUNA Local 183. Feel the power. Come on, buddy. Oh my gosh, are you guys okay? Yeah? Hang on. Give me 1 second. I'll be right back. Excuse me. Excuse me, look. Look what happened to my car. God, look at the damage. Kidding me? I have kids in the car. Will you take video this? Video this. Hey! Oh my God, my son! Shut up! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Call the police! Call the police! Oh my God, my son! Oh my God! Pois, meus amigos, bem-vindos novamente e agora vamos então entrar à entrevista, à conversa aqui com a nossa convidada de hoje, que está a concorrer para os awards para a zona ou para o bairro 1 e 5 aqui da cidade de Brampton. A entrevista vai ser em inglês, pois Tracy Pepp, deu-nos o prazer de estar aqui presente hoje e falar um bocadinho que é importante para a nossa cidade. Tracy, thanks for accepting the invitation to be here. Pleasure. And I know you're working very hard to get to be elected, and you're running on awards 1 on 5. Talk to us, to our listeners in Brampton, also throughout the world, not just in Brampton. Sure. And Toronto, everywhere. Talk to us. Who's Tracy Pepp, and why are you running for the areas 1 on 5? It's a great question. I appreciate, Manuel, that we're here. So I am a Bramptonian of 35 years, first of all. So I've lived here. I love the city. I'm a business owner, and I am running for city council in wards 1 and 5. And the reason I'm doing it is because I ran the first time, but I gave myself a 6-week campaign. And I didn't give myself enough time to actually really get involved in politics. That was my first time. But then when I started knocking on doors, started talking to the public, I really understood the calling. And from that moment on, I have been actively involved understanding politics. And I've learned I actually am kind of a political person. I love federal politics. I like provincial politics. We're both like I that. like municipal politics. I like American politics. I like geopolitical. Yeah, I like yeah. it all. I really do, because I understand politics actually helps define our communities. Absolutely. And it is a absolutely. responsibility of the voter to then put their voice up to be heard. Absolutely. So that is one of the reasons I really got involved with politics. But I had a business I still have a business. I've been a business owner for a long time. And I had a business in downtown Brampton.
And it is a true story. The construction was going to start 4 years ago. And I went to City Hall and I had a plan and I had put forth some ideas on how we were going to help the small businesses deal with the construction, deal with the issues, Good point. and Yeah. what we were going to do together. And I presented at council and I had means, so I had support from industry. Some business. I Yeah. had business support. I had financial support, actually, in the forms of a federal grant to help with the idea. And council turned me down. And I was very, very upset. But I realized at that point that they didn't understand the Brampton people. And they didn't understand the direction we were going. And they didn't understand where we were coming from coming out of COVID, understanding that the world has shifted. And fast forward 4 years later, where you see we have an economic strain across our country. We are dealing with the agreements in the United States. All of these big picture items trickle down, and I believe a municipal government is responsible to ensuring their part of fiscal responsibility. And I just don't believe they're doing it very well. Trace, you mentioned a very excellent point, which is once the construction begins, all the business around there, they're all going to lose money. Yes. Because nobody wants to walk, nobody cannot drive in there. Yes. So people lose money. And we've seen that many, many times in Toronto, and people complain and complain. And a lot of the times there is no action within politics. No. Until you brought it to attention and you see you were not successful, they did not understand the concept that you were putting forward in defense of the business owners in downtown Brampton. Correct. So this means that intelligence in there does not exist very much, or understanding the concept of business and understanding the people in Brampton. Well, the majority of the individuals who sit on council, I'm going to say one, are politicians. Yeah. And so they don't actually see the lens through the business community. Yeah. And the business community has, I would say, a star right now in the Canadian government with Mark Carney. And whether you are a liberal or you're a conservative, he is coming at our problems from an economic viewpoint, and he is understanding the issues we as a country are dealing with. Because innovators, and I am an innovator, we think differently. We have a different way of looking at problems. Sure. And from that, we present different solutions. And I feel our council has gotten stagnant. I feel there's no new ideas coming out. I don't feel that they're looking at things, and I'll give you a really good example. In the city council, we have a problem with bylaw enforcements. We have garbage issues, we have parking, we have it all, right? That's part of one of the issues. But we have a bigger problem because we have a lack of civic sense of what is happening within the community. There's a very strong communication area that is missing within certain demographics and certain people on why cutting the grass is very important in a home. Community sense, yes. It's part of our job from an educational standpoint. However, we don't necessarily need programs like the RRL, which is more administration, more red tape. We need more bylaw officers. We need more, I am very stern. I believe enforcement has changed, financial tickets change behavior. I believe it's a great story. And I asked the people who live or know Toronto, would you ever park on University Avenue at 7 o'clock in the evening? No, because you know that would cost about $2,000 because your car would be impounded. You would get a lot of tickets and you'd have to go to the East End to get your car out. So it's a behavior. And some of us have done it once. I know I made the mistake once. I left it there and there went my car. But we need to do this. I'm sorry, it's going to be difficult. We need to make some very strict rules that we need to start rolling our sleeves and starting to do enforcement. Because bylaw is only as effective of the enforcement
that is Absolutely. that follows. Absolutely, absolutely. And it's part of the politicians, the city councils, realmente, to get into the point where they have to maintain that active. They Yes. have to make sure that the people that are in charge of parking, they have to make sure of people that are renting the houses, that they are within the safety concerns. They have to make sure they have license, and that has to be applicable and has to be forcible. Yes. And parking is an interesting dilemma we have in Brampton. And at one point, I believe, or I still believe, driving a car is a luxury. It's not a right. And unfortunately, there's a mindset some with individuals that it is a right. And I have a sister who has accessibility issues and is in a wheelchair. And it is very difficult to walk on a sidewalk, and if you're a young mother with a carriage, and you have to cross around these parked cars. What happened to the consideration? Yeah, absolutely. And this is a problem that I believe has to be addressed, because if we don't start raising the bar for our community and our standards, I believe we're just going to keep going down this slippery slope, because there has to be accountability. And yes, accountability can be costly. It can be a tow ticket. It can be a car being tagged consistently and the fines increasing. If it's a house project or a problem with a home, you could get a lien on your property through your taxes. There are many ways, I believe, there's resources that can be applicable, but I don't think they're properly. I listen to council quite frequently, and I sit in council meetings, and I hear it's a few. It's a few of us. So if it's only a few of us, why don't we know more data? Why don't we have more statistics? Why don't we understand the problem? And again, from a business standpoint, we would look at the problem from a much different lens than a political standpoint. So, yeah, no doubt about it. Yeah, you mentioned in there a few points that are really very interesting. The community sense, the parking, the taking care of the land, of your property. You know, always looks nice, and it brings friendship within the community. Of course. Because if I have a neighbor is very sloppy, the last thing I want is talk to that neighbor. Correct. You know, and it creates very bad motions between. Yes. So it is important, the common sense. It is important, accountability. And as you mentioned, in there are certain points, there need to be more accountability. For instance, rental of properties and license. I don't think there is still a lot of accountability, like people rent the houses for 10, 15 young people in their students, especially in students. Like we have the university. We have 5,000 people in there, over 5,000 in downtown Brampton. But there is no infrastructure for that to go and live. Correct. So first, before that, they should think, let's create infrastructure first so they can go and sleep. We have a nice Sheridan College in there. The same thing, you know, there is some houses in there, there is some apartments. That's the best concept. Yes. But now in downtown Brampton, it's a big problem. So then you have, and we heard many houses, many cases where they have people live, they have 15 people living in conditions, miserable conditions, in order to be able to afford the rent. Yes. So these cases, number one, should be legal, and it is illegal, but they have to be forced, they have to be checked out. If a complaint, Yes. it's made from a neighbor, they say, listen, there are too many cars in there. Immediately, the council, the city council, the regional council, their council should be noticed, they should talk to him, and they should take action. But a lot of the times I hear that too when I talk to people. Oh, I don't even bother because they don't care. And that's the worst thing you can hear from a person that you voted for. Yes. And then when you need some accountability, when you need something important from their side to do, they don't show up. Yesterday is a really good example of your point. I was canvassing and I was over in Ward 5. And I knocked on a door and I got into a really lovely conversation with a person who waited 2 years for a response from our city council. And she got so frustrated because someone almost died
on her street of the speeding. She wanted speed bumps put in. She ended up going directly to the city. She even went, she gave up. And I can't tell you one of the number one complaints I hear at the door is I put a call in, I tried to get a response from council, I got nothing. And to me, my city council currently has the most staff out of all councillors, millions of dollars in salaries. There is no excuse, because in a business world, you have 24 to 48 hours to answer a client. To me, the resident is a customer. They're the taxpayer. They're the one that deserves the answer. If I am a counselor, I am serving you. This is the difference. It's not we're not here to serve the counselor. The counselor is here to serve the taxpayer. And this is the misunderstanding that I have seen with the shift in mindset. And I will only speak regarding my counselor because of the experiences that I am going through. I can't speak for other counselors or regional counselors, but for wards 1 and 5, it is a common problem. Well, it's not just in there. It's, for instance, I don't disagree with the bumps as long as it's on a school area, 100 meters before and 100 meters out. That I don't mind. But now every 100 meters, like on the street close by, on Cathedral, but on the other one, every 100 meters you have a bump in there, or 200 meters. This is not right. Another problem too that causes the emergency vehicles, they have to go through those bumps, and the people have to think about that. There are no schools on that street on Bartley Bowl. There is a school on that side over there. Okay, there is another one on the other side, but between there about 5 kilometers or 4 kilometers, no schools. Why do we have a speed bump? You don't need a speed bump. You need to tell people that they've got to be careful. You need to have the police in there present. Yes, and I'm glad you bring that up. What I is really the problem do. having a police once in a while in there to check the speed? Yeah, I'm so glad you brought this up, because we pay a lot of money for our police department. I'm not against the police. I actually am for enforcement. But what I don't understand is the bicycles, the police officers on bike patrol have disappeared. The police that walk the streets disappeared. All of a sudden, and I'm sure it's happened to you, where you're in your car and you see the blue siren and you think, oh my gosh, my heart's coming through my, like, I'm about to get a ticket. Yes, officer. What happened to enforcement? This is the part, I believe, back to your speed bumps, where we have a massive problem, so council goes ahead and just crazily puts them everywhere. I have been on one-way dead-end streets when there's speed bumps, and it's only the neighbors. And I can't think why we're doing this. This is ridiculous. Certain speed bumps are required, to your point. This happened to be on a main artery because they need more control. But the speeding is out of control. And what is happening is you're finding areas where, to your point on Vauden, there's now speed bumps, but now there's these ridiculous bike lanes. And I'm not against bike lanes because I like cycling. I have 2 bikes myself. But we need to be practical. And we really need to start to understand how our infrastructure is working for the public. Yes, I know it is a future. Future developments, future construction should have the infrastructure put in where the bike lanes are put in with the infrastructure. But we live in an old part of Brampton, and there are some streets that cannot handle it. There are streets, and then you get construction backlog with more construction, and more. And the problem is it's creating road rage, which is creating more speeding, which is causing more problems. And I propose specifically starting with Vauden Street, where we remove those concrete barriers, and we have an engineer, traffic engineer, evaluate the entire street. Because you know what? Other communities face these problems. We're not special. Yeah, absolutely. For some reason in Brampton, we're the only people who deal with speeding. I don't understand this. The speed bumps are so high. Like in Toronto, when I go there, I go through some. But they're wide,
It forces you to slow down, but they're reasonably wide, so you don't feel this big bump. If Correct. by any chance you forget that there is a speed bump in there, watch out, everything inside the van, boom, Yes. jumps up. And this is not right. No. And the counselors, they should realize that this is wrong what they are doing. And the police should do their work. Yes. Should have driving or go with bicycle, walking as well. Nothing wrong with that. No. Do your work during the 8 hours or 12 hours, whatever what hours they work. And if they go and drive, Tracy, instead of trying to catch somebody with 5 kilometers more or 10 kilometers more an hour, this is wrong. No. The police, as long as the police is present, I remember, Trace, a few years ago, there was a problems with drugs on Vaughan Street, on Main Street, on that plaza. Yes. Yes. What did, and the people in there, the business people, were complaining and said, this is, there's big problems over here. Yes. All the police said, believe it or not, all they had to do is park a police car in there. Yes. And they disappeared so quick. Yes. So simple things Yes. that doesn't cost much money, and the police can do. Yes. Instead of having those bumps everywhere, that is nothing but dangers. If it's, like I say, if it's around the school, by all means. Yes. But out of the schools, please. You have, as you mentioned, the emergency vehicles, ambulances, fire trucks. Can you imagine when they go over that thing, boom, boom, boom? I learned from a firefighter actually that certain areas of Vaughan are very dangerous because they can't turn if they know their sirens are on because the cars can't move over because of the concrete. Yeah, there we go. And if you have that happening where the cars can't actually allow the emergency vehicles to go through, but more importantly, when council does these meetings, they're not presenting the full facts. Yeah. We're not hearing as the city residents how many accidents are happening because when you speak to the residents, they'll tell you it's a weekly. Yeah. When you talk to the residents, especially the individuals around St. Anne's School, the speeding is horrific. The children can't cross and they have a light. The problem has gotten out of control and I think we need to step back. Yeah. We need to start reevaluating. Some of the ideas council did, some of them were good. Not all of them. Tracy, we're going to go into a small commercial. Sure. We'll be right back. Meus amigos, vamos a um pequeno comercial. Estou a gostar imenso de estar aqui à conversa com Tracy Pepe. Extraordinária conversa que estamos aqui a ter. Até já. Pois, bem-vindos novamente e continuamos aqui à conversa com a Tracy Pepe, que está a concorrer para os bairros 1 e 5 aqui na cidade de Brampton. Estamos a falar nos speed bumps que eles põem aí, onde é perigoso para os carros, portanto, de emergência, para os carros particulares também, e que isso seria só apropriado, na nossa maneira de ver também, em relação às escolas, onde há crianças, onde há escolas, está bem. Agora, nas ruas onde não há ninguém, onde há só escola, portanto, há residência somente, eu acho que aquelas bumps não haviam de existir, que aquilo é a pior coisa que pode haver. Mas continuamos. Estou a gostar mesmo de conversar com esta senhora, com a Tracy Pepe, que realmente tem a mesma ideologia que eu, e eu gosto disso. I was telling people that you kind of have the same ideology as me, you know. We could see a lot of problems in 2003, when I run for a city council as well. We could see a lot of problems on those days, and today still active, like the transit, still a mess. Yes. Williams Parkway, Yes. supposed to be finished 8 years ago, Yes. where they had the budget to finish the Williams Parkway, to pour 4 lanes, to make 4 lines on each way inside the city of Brampton to get the traffic moving to 410, and then stop it. Yes.
Is this really what the city councils are doing now? Yeah. Stopping the big project that has been approved and the money has been allocated? Yes. What do you think about the Williams Parkway? It's an interesting conversation that keeps coming up because every time I knock on the door, they ask, it's almost like a joke. How many times do we have to rip up Williams Parkway before we get to the end? I don't know the end. I'm waiting for someone to tell me. I don't understand why there isn't more coordinated effort. And I think I go back to my original point where we talk about being in business and having a business mind. Because you look at things as that's expensive, that's costly. Yeah, when absolutely. projects don't meet the timelines, when projects are redone and restarted, this is costly. I often wonder if council ever does a project review. Yeah. And I would like to start implementing project reviews. Absolutely, absolutely. I would like to understand how the tender process went. Did we get value for the actual construction? Did they meet the target dates? Did they actually finish on time? Are we under budget? Are we over budget? There are certain companies, if you are 1% over budget, Oh. you'll be let go. And yet we have projects like Chris Gibson that are millions of dollars over, years in the making. There's no direction in sight. We have projects that are knocked down in the city, but then they're stopped. And you know, there's an area over off of Church Street where they're starting to do the Riverwalk, and that project where they've cut down all the trees. I understand infrastructure is very important. I'm not against the Yeah, growth of a so- city. yeah, no I think doubt. it is important that we actually deal with the flood mitigation. But the problem is how it's mismanaged. And there are so many issues because the projects stop right now. And how long it takes to How do long? something. Oh my goodness. They start one project, then they go another, and then they come back. It's amazing. There is no responsibility. Nobody No one's has nothing accountable. to accountable. Nobody Yes. has accountability to nobody. It's just a taxpayer, it's just a city, they'll pay. That's not right. And I No. think you are on the right way. Your way of thinking and your way of trying to get things done, I think it's correct. You know, it's correct, and I congratulate you on that. Thank you. Because it's important to have a voice that makes sense, and you're making sense at the moment. And I'm sure you, as a businesswoman, you'll be making sense in the city of Brampton. So, wards 1 and 5, Tracy Papp, talk to her when she knocks at the door. Please. And if you see that they are Portuguese, you say, oh, Manuel Alexander asked me to vote for me. Just tell them that, okay? Thank you. Tracy, you have 1 minute to address our people. I really want to thank the Portuguese community, rich, vibrant community. My family, my ex-husband, Italian, my children, born into very similar type of communities with rich appreciation for culture and language. I wish I understood Portuguese. I have a wonderful woman who works on my team who translates for me when we go to the door. Please forgive me if I don't fully understand. My purpose as City Council is to be the voice, because one thing that is not acceptable is there are so many of you who don't know who to go to and don't know who to call to get information. And to me, that is my purpose as your councillor in Wards 1 and 5. Tracy, it was a pleasure to have you Pleasure. here. Thank you Thank so you. much, and we wish you a lot of luck. Thank you. And anything that it's needed from my side, you're most welcome, okay? Thank you. Meus amigos, pois por hoje acabamos aqui a entrevista com uma senhora que está a concorrer para vereadora portanto, dos bairros 1 e 5 na cidade de Brampton, Tracy Pepe. Se ela bater à sua porta aqui em Brampton, abra a porta, fale com ela, apanhe uma ideia diferente. Uma senhora que realmente, como sendo uma senhora de negócio, de certeza, se você tiver algum problema, de certeza que ela vai dar toda a atenção necessária, não vai ignorar, meus amigos. Tracy, just to finish, I got to tell you something. Sometimes people call me the mayor of the Portuguese community because they have problems and they come and ask me. Sure. Instead of asking their city council, they don't know their regional council is or city council because they don't show up enough. And they a lot of the times they call me, and then I call them and say, Manu, then I call the city council, the ones that they should be talking to. Then I talk to them.
And sometimes there is action, sometimes not. Unfortunately, that's the way it is. But with Tracy Pep, action will be there. Thank you so much for being here. Muito obrigado a todos vocês. Até para a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.